Quando a gente nasce, sai da maternidade e vai para casa. Depois, a gente vai para a escola, faculdade, trabalho. E no fim, sempre acaba voltando para casa. Casa. Esse é o lugar onde nos renovamos e crescemos. É a base da qual saímos para descobrir o mundo e a nós mesmos. Mas se a palavra casa representa tudo isso para a maioria de nós, o significado de morar bem pode variar muito de pessoa para pessoa, especialmente num mundo cada vez mais dividido entre os que têm muito e os que têm muito pouco, entre os que têm acesso a tudo e os que não têm acesso a coisa nenhuma. Num planeta em que as grandes cidades estão se tornando um lugar árido, cinza e insensível, morar pode ser encarado como um ato de coragem, de resistência, um embate diário num ambiente hostil. O homem é um ser social, o que é uma contradição, né? Porque se ele fosse de fato, ele seria mais cooperativo, né? As cidades se constituem no locus onde essa vida em sociedade se dá no seu maior grau. Claro que com todos os seus problemas, né? Decorrentes do excesso de pessoas, da poluição, do trânsito. Por outro lado, é o local da realização do modelo de vida em sociedade, vida comunitária. É que a cidade é um corpo, onde os bairros são órgãos. Nós somos as células que constituímos esses órgãos e essas células são trocadas. Então a minha cidade é uma senhora obesa de quase 470 anos, que está com as artérias entupidas por trombos veiculares, que tem diarreia aquosa para o rio, quando não chove desidrata, faz febre, quando chove inunda, faz edema. E também você tem talvez um Alzheimer dos neurônios dirigentes, porque eles esquecem, às vezes, existe uma descontinuidade de políticas públicas. No Brasil, as pessoas, né, se movimentaram para os centros urbanos em busca de oportunidades melhores, né, principalmente econômicas. E teve uma forma muito acelerada da urbanização. Quando a gente fala que no mundo, né, 70% da população vai viver em cidades até 2050, e no Brasil, hoje 90% já vive o desenvolvimento das cidades, não acompanharam essa urbanização acelerada no Brasil ainda mais. As metrópoles vivem numa dinâmica de expansão muito pouco voltadas para a vida dos seus moradores. Ela opta por qualquer modificação simplesmente em função da produção do capital, da produção de dinheiro. E, efetivamente, esse modelo tende a dar errado. Cada vez mais, morar bem quer dizer morar de um jeito que seja sustentável. Isso significa viver bem e se desenvolver sem esgotar os recursos para as futuras gerações. Eu acho que, no fundo, casa é o lugar que a gente cresce querendo sair e envelhece querendo voltar. E aí? Bora! Bora pra mais um dia? Mais um dia! Vamos! Ai, como vocês estão chiques! O mundo hoje tem mais de 100 milhões de pessoas morando nas ruas das cidades. Por isso, morar de uma forma sustentável em um país com uma desigualdade tão grande como o nosso é um conceito que parece bastante utópico. Mas dentro das comunidades mais vulneráveis do país, não existe só a carência e a necessidade urgente. Tem também a vontade, a iniciativa e a união.
ficam duas aqui, 3 lá, para terminar tudo de uma vez ou não? A metrópole é um lugar que concentra a nossa população, onde promove empregos, promove uma certa cultura social e te dita parâmetros e possibilidades do que a sua existência enquanto ser político pode causar. Mas aí essa visão vai variando de acordo com o espaço que você ocupa na classe social, a cor da sua pele, o seu gênero. Bom dia, meu nome é Daniela, trabalho na área da construção civil, eu sou uma pintora imobiliária. Meu nome é Diana, eu também trabalho na construção civil e também estou na pintura. Meu nome é Esther, eu sou arquiteta e presidente do Fazendinhando. Eu sou Aide Ferreira, trabalho na construção civil e atuo como pintora imobiliária também e assentadora de revestimento. Meu nome é Vânia, trabalho na construção civil. A minha especialidade é acabamento em meia esquadrilha e assentamento de porcelanato. Meu nome é Ana Laurindo e nesse momento eu sou pintora profissional. O Fazendinhando ele surgiu no finalzinho de 2017. Começamos o nosso trabalho a partir da transformação de um antigo lixão numa área verde. Paralelo a isso, nós começamos também outros tipos de intervenções, escutando a demanda da comunidade. O Fazendinando ele é composto por uma governança compartilhada, então nós temos tanto pessoas de dentro da comunidade quanto de fora da comunidade, e isso pra gente também é muito bonito, é muito importante, porque a gente acredita muito que através de pontes, através dessas diferentes conexões, através dos diferentes saberes das pessoas, a gente consegue seguir intervindo, a gente consegue ampliar os nossos horizontes, a gente consegue ampliar os nossos sonhos e entendendo um pouco dessas necessidades dos moradores. Uma delas era a questão da moradia. Eu mesma cresci numa moradia precária, numa casa que entravam muitos ratos, que entravam baratas. Tem uma cena que é muito forte pra mim, que eu lembro muito bem, que era vendo os meus primos brincando com um rato morto. E sabe aquela confusão, você sem entender? Poxa, por que que eu moro numa casa precária? Por que meus familiares eles moram assim? Por que que a gente não tem uma dignidade, uma coisa melhor? Nós estamos tão perto do Morumbi, dessas regiões, por que que há esse contraste assim, tão gritante? A missão é terminar de revestir essas paredes aqui, ó, na lavanderia da colega, da Ana Paula. E daqui pra casa da Josi, né? Se as outras meninas não for, tem mais uma casa de uma das fazendeiras. Pra cumprir a missão. Então nós criamos o projeto das fazendeiras, que capacita mulheres na área da construção civil e ao mesmo tempo traz essas melhorias, essas reformas durante as aulas práticas na casa das próprias fazendeiras ou de outras casas que elas mesmas, elas vão orientando pra gente, vão falando assim, Esther, tem tal casa, tem tal família que tá numa situação horrível, vamos fazer alguma coisa naquela casa? E aí a gente vai lá, coloca no cadastro essas famílias e a gente começa de alguma forma o atendimento a essas moradias, a essas famílias. Eu achei interessante, primeiro porque eu tava precisando na minha casa, né? Aí, tipo, como eu tava sem nada de eletricidade dentro de casa, aí acabei, a Esther postou lá que ia fazer um curso, aí eu falei, gostei da ideia. Aí tinha o professor e ele fez a gente colocar a mão na massa, isso que foi mais gostoso. Aí eu peguei um amorzinho pela eletricidade. O projeto meio que deu esse empurrão na gente, né? Através da Esther, né? Que veio com uma série de coisas. Meninas, vou lançar um desafio, vocês topam, né? E aí a gente foi aprendendo dentro do projeto e aquilo foi nos dando amor, dando força, fomos carinhosamente pegando o ritmo e tô aí na área e não largo. É algo que eu amo. Eu gosto, eu me encontrei. Eu me sinto bem, sabe? Eu acredito que ainda eu vou crescer muito, eu vou trabalhar pra mim mesma, sabe? Sem precisar estar sendo contratada pelas pessoas. Eu mesmo vou contratar o meu serviço, eu vou ter meus ajudantes. Eu pretendo muito crescer nesse ramo. Muitas vezes, quando eu chego na porta da obra, o porteiro fala, não tá na época da limpeza. Exatamente. Aí até eu explicar que eu não vim fazer limpeza. O que você veio fazer? Olha, eu vim fazer o acabamento de meia esquadrilha.
Eu vinha sem tal porcelanato no apartamento tal. Ah, mas você... Não é possível não, né? Nos põe à prova. Não, vai lá, faz aí então que eu quero ver. Não. Pra crer que a gente é capaz de fazer aquilo. Mas aí depois, né, a gente acaba calando a boca e roubei seu inimigo. Aí a amizade acontece. Pô, vocês fazem mesmo. A gente faz mesmo. A minha mãe e a minha avó, a vida inteira delas, elas foram empregadas domésticas. Eu comecei a pensar assim, não é possível que para as mulheres que são aqui da comunidade, a única opção delas vai ser trabalhar com faxina. Nenhum preconceito contra isso, é o sustento de muitas, inclusive, muitas conseguem pagar a faculdade, ajudar filhos, enfim, a melhorar de vida com esse salário, mas eu acho que a gente, de alguma forma, a gente tinha que expandir o leque de opções para essas mulheres. Se eu pudesse ver a minha mãe ou a minha avó tendo outras opções de trabalho, eu iria ficar muito feliz. Eu sei que seria muito bom. Quando você termina uma obra e seu cliente fala, nossa, como ficou lindo, então você vê que vale a pena passar por tudo isso, sabe? Além de toda essa parte do empoderamento feminino que a gente acaba trazendo para as mulheres, tem essa questão da autoestima na vida delas. Então, delas entenderem que, assim, eu sou capaz de fazer uma reforma, eu sou capaz de entender, fazer a leitura de uma planta, eu sou capaz de entender sobre medidas, eu sou capaz de mudar a minha própria comunidade. Eu não preciso ficar esperando, dependendo 100% de outras pessoas, enfim, do poder público, que a gente também discute muito sobre isso dentro da comunidade, cada um tem o seu papel, mas a gente entender que, assim, nós também podemos fazer por nós. Isso aí aumenta muito o ego da gente, sabe? Eu acredito que, por exemplo, se você tem a sua casinha, de repente você tem vontade de fazer uma área, por exemplo, com um efeito cimento queimado. Olha que lindo, né? Você pega a sua sala da TV, faz um efeito cimento queimado, nas laterais você faz uma outra cor. Gente, é ambiente, é cor, é vida. Então muda muito. E isso é o que a periferia nos faz lembrar de que somos humanos, e que somos diversos, e que somos solidários, porque isso é a essência da humanidade. A nossa espécie não sobreviveu por ser predadora. Foi a colaboração entre nós e a nossa complementaridade que permitiu que a gente tivesse essas dimensões. E nós, como fazendeira, né, nos damos ao prazer de estar fazendo a aplicação aí na Casa das Fazendeiras, né? Mas o diferencial maior é ser reutilizado, né? Esse material foi todo doado, fizemos a limpeza e remoção deles. Agora estamos reutilizando, ó, na parede da nossa fazendeira. E é isso aí, lixo para luxo pra gente. A construção civil é uma área que gera muito resíduo e que pode ser uma das grandes áreas para que a gente possa melhorar a questão do impacto se a gente gerenciar melhor. Muitas das soluções para as cidades poderiam ser resolvidas se a gente tivesse essas conexões, colocando quem precisa, né, com quem tem disponível o recurso. Então, a gente pode utilizar de plataformas, seja para sistematizarem melhor as informações e seja também para conectarem soluções e boas práticas de cidades que podem ser levadas para outras. O ponto básico é pensar na questão da sustentabilidade. Não tem como nós falarmos hoje, em pleno século XXI, com tantas desastres naturais que estão acontecendo, com tantos problemas de saúde que estão surgindo. Sim, nós não falarmos em mudanças climáticas, nós não falarmos em sustentabilidade, é impossível, é inviável. A sociedade é muito pouco ativa no seu futuro. Ela precisa ter espaços de opinar, espaços de fazer, espaços de transformar. A resolução é uma resolução coletiva. O caminho tem que ser construído por todo mundo. Precisa envolver a ciência, a política e a sociedade. Quando tem alguma ação aqui na comunidade de pintar as escadas, varrer, limpar, mutirão da limpeza, eu acho muito legal, eu acho muito compensador para nós. Por quê? Porque além da gente reformar as casas das nossas amigas, minha casa, ela reforma a minha, a gente vai deixar o ambiente da nossa casa para fora mais limpo, mais bonito, e a gente vai poder cobrar por que esse lixo está aqui, por que aquela sujeira está ali se nós limpamos. Aqui não é o lugar do lixo. A gente vai cobrar do governante como se nós vamos limpar a nossa parte. Nós temos que fazer aqui. Aí nós vamos cobrar deles.
Então nós temos que começar por nós. Vamos limpar aqui, deixar aqui bonito e depois cobra deles. Para enfrentar essa crise, não é só tecnologia, não é só obra, não é só infraestrutura, é principalmente um aumento da nossa resiliência. E resiliência é protagonismo, é presença. Então, a sociedade vai precisar ser mais forte. Ela só é mais forte se ela tiver menos conflitos e tanta injustiça territorial, ambiental como tem agora. O pessoal fala assim, a comunidade é um lixão. Não é. As pessoas que são educadas de forma errada. Eu moro aqui no Jardim Colombo faz 12 anos. O pessoal fala assim, você não quer sair daqui? Eu não quero sair daqui. Eu quero que isso aqui se transforme num lugar melhor. Para que meus filhos cresçam e possam dizer, mãe, a gente mora na comunidade, mas a gente é feliz. E não o que a gente ouve hoje, né? Que as crianças não têm lugar para brincar, não têm acesso a uma educação de qualidade dentro do bairro, só fora. Então eu quero que o futuro daqui para diante seja assim, com mais oportunidade de dentro da comunidade. Eu já escutei de pessoas falando que assim, a solução para acabar as favelas, as comunidades é destruindo. E essa não é a solução. A gente precisa trabalhar com agora, a gente precisa trabalhar com o que existe. Não dá para simplesmente começar do zero e apagar as memórias, apagar a relação, o vínculo que essas pessoas elas têm com esses espaços. E a gente quer cada vez mais também, através desses projetos, reforçar esse vínculo. Mostrar para as pessoas que assim, não tenha vergonha da sua casa, não tenha vergonha da sua origem. Pelo contrário, eu acredito muito, inclusive, que as favelas do futuro, as pessoas elas não vão mais olhar pra gente como marginalizados. As pessoas elas não vão ter um olhar de, ai, coitadinho ou aquela coisa. Pelo contrário, elas vão entender a potência que nós somos e o que a luta, toda a resiliência que nós temos. As pessoas elas vão ter orgulho de estar com a gente. Da mesma forma que eu tenho orgulho. Viver em comunidade é isso. Uma eterna oposição entre o coletivo e o individual. É permitir que os valores do grupo tenham preferência sobre as vontades individuais. Meu nome é Lucas, tá na RG, mas o pessoal já esqueceu esse nome faz tempo. Por aqui todo mundo me chama como Biscoito. Atualmente trabalho como design de produto e para entrar nessa profissão que eu tô hoje foi várias reviravoltas. Eu trabalhava como funileiro e queria mais, buscar mais. Aí cheguei um dia em casa e coloquei no Google literalmente como ganhar dinheiro e aí veio várias coisas, né? Tipo, trabalho como afiliado, trabalhei Hotmart, etc. Aí eu fui testando, fui tentando, fui aprendendo sobre marketing, sobre design, que eu criava minhas próprias postagens e tudo mais. Aí eu fui migrando de área até conseguir uma bolsa para estudar dentro de uma empresa de design de produto, uma vez na semana, e aí eu fui estudando e até que eu fui contratado por essa empresa. Quando eu fui trabalhar pela primeira vez como social media na autoescola, atravessava os extremos, porque a gente está na Zona Sul, era lá em Pirituba. Nesse período eu gastava acho que umas 2h30 só para chegar, começar a trabalhar e tal. Então eu gastava praticamente 5 horas aí de transportes, ainda tinha que chegar na escola e tudo mais. Lembro que esse período eu entrava na segunda aula todo dia. O escritório da empresa que eu estou atualmente ficava na Vila Madalena, antes da pandemia e tudo mais, a gente entrou 100% no remoto, né? Então daqui para lá eu gastava, né, mais ou menos 1h40, 2 horas diariamente, assim, para ir, mais 1h30, 2 horas para voltar. É mais difícil arrumar um trabalho no centro? Mas é o que te paga melhor, então a gente tem essa dependência de ir para lá realmente, de fazer esse percurso. É isso, não tem como evitar, sabe? A gente não teve um planejamento urbano, pelo menos na cidade de São Paulo, que abraçasse a nossa população. O que a gente viu foi alguns bairros conseguindo se desenvolver de uma forma linda e maravilhosa. E outros bairros sendo excluídos, sendo esquecidos. A cidade tem que repensar tudo, inclusive no seu viário, inclusive nos seus meios de deslocamento, porque o trabalho está concentrado aqui, né? Se desloca
As periferias distantes precisam se deslocar em busca da sobrevivência e com ausência de sistemas coletivos mais eficientes, mais tranquilos. É sempre mais sofrido para quem vem da ponta, né? Para quem vem de baixo, no real sentido. Eu sempre busquei e prezo muito pela minha liberdade em si. E, querendo ou não, quando a gente já nasce preso a algo ou dependente de algo, né? Então, esse tempo de ir também trabalhar custava essa liberdade e de querer fazer outras coisas e de não poder, né? Se parar pra contar, a gente tem 24 horas no dia ali, né? A gente passa 8 dormindo, 8 trabalhando. Dependendo de onde você trabalha, você passa 2 horas para chegar no seu trabalho, 2 para ir, 2 para voltar, mais 4 horas. E o que sobra, né? O tempo que você não tá trabalhando, ou indo trabalhar ou voltar a trabalhar, você quer passar descansando, porque o percurso cansa por si só. Às vezes cansa mais do que o próprio trabalho. Então você tá abdicando de vários sonhos seus por você não conseguir fazer o que você gostaria de fazer, né? Você tá preso dentro de um ciclo. É um tempo que não volta, né? A gente pode tentar usar esse tempo de outras maneiras. No metrô, no ônibus, ler um livro e tudo mais. Mas é um pouco difícil, né? Ou tá lotado, ou tem alguém brigando, ou tem alguém fedendo. E é mó angustiante. E aí você vai tentar ler um livro, tá mau barulho, tá os carros do lado buzinando pra caramba, porque tá parado também, no horário de pico, e aí tá o ônibus ligado, tremendo, e você tá começando a dar dor de cabeça, porque você tá tentando se concentrar ali. Você não tinha como, né? Você só, vou tentar dormir se eu conseguir aqui, senão tem isso, ter paciência e seguir. Nesses lugares, há uma falta de direitos básicos. O que falta para o nosso poder público olhar para uma quebrada, olhar para uma favela, olhar para uma periferia, para pensar nesses lugares estrategicamente, para sonhar com um futuro sustentável para esses lugares também, e não apenas numa Avenida Paulista ou numa Faria Lima? Para mim treinar Gil naquela época, eu tinha que treinar Gil depois da escola. Eu treinava das 11h30 a quase 1h da manhã. Aí tinha que acordar às 5. Já abdiquei do meu sono ali para conseguir fazer algumas coisas. E com essa mudança de entrar pro remoto, de ter mais tempo, então só as 2 horas que eu perdia pela manhã, eu conseguia incluir inglês para um tempo para estudar sobre a minha profissão, sobre design. Ter essa qualidade de vida de poder acordar, de poder tomar um café, de poder ter uma rotina de manhã e não ser aquela correria, caramba, acordei atrasado, no banho, escova o dente, corre, vai pegar ônibus. Então, você consegue ter uma rotina mais saudável com o seu tempo, né? Porque a gente não tinha escolha, a gente só tinha que fazer. Porque é isso, tem que ir, tem que trabalhar, tem que voltar, tem que descansar e trabalhar no outro dia e etc. E com essa mudança, eu acredito que eu ganhei na escolha. Eu consegui escolher meus próprios ciclos, né? Ter essa flexibilidade de trabalhar em casa faz com que eu tenha menos deslocamentos, que necessite menos deslocamento, necessite menos um carro aí no trânsito. Tem aquelas vertentes que, beleza, não tem opção, que não os trabalhos mais manuais, né? Mas esse é um problema que a gente está estabelecido há algum tempo, né? Então acho que é uma questão social, política, de como melhorar esse percurso para que as pessoas consigam ganhar qualidade de vida, né? Tem essa questão que está entre a gente, entre a sociedade há tempos e ainda não é resolvida, que é a mobilidade. Olá, eu me chamo Rick Ribeiro, sou fundador do portal Mobilize Brasil, consultor da empresa Ernst & Young, UI, professor de mobilidade urbana sustentável em um curso de cidades inteligentes, e coautor do livro Movido pela Mente. Em 2008, aos 28 anos de idade, fui diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa, chamada esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Fui gradativamente perdendo todos os movimentos do corpo,
assim como a capacidade de falar. Escrevo com os olhos e uso esta voz digital que vocês estão ouvindo. Apesar das limitações, sempre mantive o bom humor, trabalho, saio, faço palestras e tento levar uma vida relativamente normal. Desde que morei em Barcelona, urbanismo e mobilidade urbana se tornaram uma grande paixão. No Brasil, eu morava afastado de São Paulo, mas fazia faculdade na região da Paulista. Eu acabava dirigindo 70 km por dia. Em Barcelona eu também estudava em outra cidade, mas lá eu ia até a estação, colocava a bicicleta dentro do trem e continuava pedalando numa região proibida para carros. Fiquei meses sem entrar em um carro nenhuma única vez e não sentia nenhuma falta. Estava mais saudável, com muita disposição e mais feliz. Quando a gente pensa numa cidade que seja mais acessível hoje, que entregue mais qualidade de vida, principalmente o que a gente quer é essa questão de movimentação, de mobilidade, para que a gente possa evitar a questão de passar tanto tempo assim no trânsito, né? Quando a gente vê, né, essa movimentação de muita gente morando nas cidades e quando a gente teve esse desenvolvimento onde era tudo setorizado, agora a gente pensa em como que a gente faz com que a gente organize de uma maneira onde tudo está mais próximo, onde eu tenho moradia, casa, trabalho, estudo muito próximo, para que a gente tenha menos problema de mobilidade e mais tempo para aproveitar a vida, seja com a família, seja menos tempo e desperdício em trânsito, que é um dos principais problemas aí que a gente tem nas metrópoles. Conectar esses bairros dormitórios às regiões centrais, com transporte de qualidade, foi e continua sendo um grande desafio. Outro desafio tem sido prover boas condições de caminhabilidade aos pedestres e às pessoas com deficiência, especialmente em bairros periféricos. Todo mundo só tinha departamento de trânsito. Ninguém nunca pensou no pedestre. E a gente trouxe essa visão. Todo mundo é pedestre em primeiro lugar. Antes de você usar o transporte, você é pedestre. E nunca ninguém olhou, a legislação não olhou para o pedestre. Então a gente trouxe essa visão de cidade sistêmica, essa visão de que você tem que integrar todos os meios de transporte. E não é só o transporte, é o transporte, o lazer, o trabalho, a educação, tudo junto. A visão sistêmica da cidade. A mobilidade urbana e o estilo de vida nas cidades também têm relação com diversos outros problemas de saúde, tais como obesidade, estresse e sedentarismo, que mata mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Além disso, existem os problemas de saúde decorrentes dos acidentes. Eles tiram a vida de 1.200.000 pessoas por ano no mundo e são a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Os números são alarmantes, mas infelizmente parece que as pessoas já se acostumaram a eles. Sobre o futuro da mobilidade, ele será compartilhado, conectado, elétrico e autônomo, apontam as tendências e previsões para o setor. A tecnologia estará muito presente no futuro da mobilidade, mas também as soluções simples, que existem há muito tempo. A tendência nas principais cidades do mundo, especialmente em países desenvolvidos, é uma crescente restrição aos automóveis, concomitante a um maior investimento em requalificação dos espaços públicos, lugares destinados a pedestres e ciclistas, e transporte público. É previsto também um vertiginoso crescimento dos sistemas de compartilhamento de veículos. As cidades crescem em todas as direções e crescem para o alto também. São milhares de prédios, estruturas poderosas de aço, concreto e vidro, que dão às nossas cidades o aspecto que tem hoje. A construção civil
pode ser uma atividade bastante significativa para a economia, mas é considerada por especialistas como uma das mais poluidoras. Numa cidade dominada por construções verticais, construir de forma inteligente pode ser uma saída. Eu sou Maíra, arquiteta e urbanista. Eu vi que eu me encontrei no momento que eu fui para a faculdade e esse campo se abriu. A faculdade de arquitetura é muito rica. A gente pensa em certos detalhes que acho que ninguém imagina. Você orientar o usuário no ambiente, você ditar certos comportamentos na cidade, interação humana. E isso foi o que me encantou mesmo. É uma sensibilidade de trazer o usuário para o espaço e imaginar como que ele vai se apropriar dele. Para mim, a arquitetura é você pensar muito no outro, é você pensar no ser humano, é você conceber espaços agradáveis e trazer um bem-estar e melhorar a vida de todo mundo. No momento que você faz uma casa e você consegue separar os ambientes de forma correta, você está evitando conflitos, você está contribuindo para uma relação familiar. O desafio do movimento de construção sustentável é que todos possam gradativamente, ainda nessa geração, morar, trabalhar, estudar numa edificação eficiente, confortável e sustentável. Já há casos e tecnologias construtivas pré-industrializadas e industrializadas estão facilitando, acelerando o ingresso desse conceito de edificações com maior desempenho em conforto e eficiência em conjuntos habitacionais novos. Edificações que contribuem para a restauração do micro-habitat, se valendo de paisagismo com plantas nativas. Estimular cada vez mais edificações com uso misto, que ofereçam espaços abertos de convívio dentro das nossas cidades. Às vezes eu tento sempre refletir quem que vai usar, qual é a contribuição, o que a gente está fazendo com a cidade, que é nossa, aqui a gente tem que pensar no futuro, os materiais, o que vai trazer conforto, como as pessoas vão se sentir bem. É um conjunto, no fim, realmente, estamos todos em prol dos demais. O prédio está muito bem localizado nas principais avenidas e muito próximo do metrô. Então ele vem atender aquela demanda urbana do morador que precisa de um apartamento pequeno e que quer fazer as coisas a pé sem ter o tempo da mobilidade, que hoje em dia é um problema nas grandes cidades. A proposta foi um prédio sem garagem para facilitar esse acesso ao metrô e que é o futuro de todos utilizarem transporte público na cidade, né? A ideia é que os estúdios, eles compartilhem a lavanderia, eles utilizem como coworking, aquela pessoa que trabalha em casa e também a casa é muito pequena, que não dá para trabalhar, tem coworking. A construção civil, ela tem uma grande participação no uso, na exploração dos recursos naturais, né? Então, além de consumir muito, a gente gera também muitos resíduos, né? Resíduos sólidos de construção, cerca de 65% total de resíduos advém da construção civil. No quesito de emissão de CO2, considerando o total de emissões do setor, chega a 40% do CO2 emitido mundo afora. Então ele demanda muito do meio ambiente. Quando a gente fez o projeto, começamos a estudar vários métodos construtivos que possibilitassem economia, redução de prazo e economia de materiais. Então, a gente chegou à conclusão em usar o Light Steel Frame, que é o LSF. Ele é uma estrutura metálica, 100%
que já vem pronta e montada na obra. Então eu não tenho aqui um retrabalho de fazer os blocos, que é uma construção convencional, rasgar, passar a infraestrutura para depois fechar. Aqui a gente já vem, monta, encaixa toda a infraestrutura e já fecha, e isso dá uma agilidade muito maior na obra, e é uma construção limpa e a manutenção é muito mais fácil. Se precisar, eu desmonto um trecho, acesso e fecho. Então, como é um material leve, a gente conseguiu reduzir pilar, reduziu seção de viga, toda a taxa de aço, a gente consegue reduzir muito a energia elétrica. A montagem dele quase não utiliza nada de água. Ele gera uma economia de resíduos na obra como um todo. A cidade inteira gerando entulho, a gente não tem mais para onde ir. Então, acho que todos deveriam se preocupar com isso enquanto estão fazendo os seus projetos. O Brasil é um país maravilhoso que a gente poderia usar energia solar, por exemplo, que é pouco utilizado ainda. Você tem uma energia mais limpa, né, e tem uma redução de custo de energia. Então, existem soluções que são soluções hoje muito mais acessíveis do que eram, que vão ter um grande impacto à medida que elas são absorvidas por um número grande de pessoas. Mas antes do investimento em geração de energia, nós precisamos investir em quê? Eficiência energética. Porque é muito mais rápido, barato. Estamos usando a luz do sol? Estamos usando a ventilação natural? Eu acho que uma boa arquitetura é gentil. Ela chega no espaço, ela democratiza, ela separa onde cada um vai percorrer. Eu me preocupo com a cidade, a relação com o existente na quadra, a relação com o prédio do lado. Você não pode construir o seu prédio e tampar total do lado, sabe? Dane-se, eu não quero saber com o que está com o outro. Não, é respeitar. Ali tem uma janela, vamos tentar afastar o nosso, ser gentil com os demais. Eu gostaria de trazer mais áreas de encontro para que as pessoas se sintam perto da natureza, perto de planta, em lugares agradáveis, se relacionar com o outro, para a gente ser menos individualista, né? Conseguir trocar ideia, conhecer pessoas, conversar. A gente precisa do outro. Não adianta a gente tentar pensar num futuro isolado. Viver, morar, trabalhar e se deslocar numa megalópole não é para qualquer um. O ritmo frenético, as vias entupidas, os vícios e virtudes da vida urbana acabam se perdendo dentro de uma paisagem cheia de concreto e com pouco verde. Aqui, árvores não deveriam ser uma simples opção estética. No momento, elas precisam ser tratadas como um item prioritário. Urgente. Muitos de nós nem se dão conta dessa falta, desse buraco na alma. A gente sente que falta alguma coisa, que precisa de algo, mas não consegue traduzir. É porque falta a natureza. Precisamos retornar para esse lugar verde de onde nunca deveríamos ter saído. Essa área é extremamente caótica. É uma área que tem poluição em diferentes níveis, ilha de calor, poluição do ar, água. Passa muita gente, né? Porque a gente une aqui metrô com terminal de ônibus, de trem. Bem, a gente está no meio da metrópole paulistana, então é um local de altíssimo fluxo de pessoas e tem um problema social muito sério, né? Tem muitas pessoas em situação de rua nessa região. Então, assim, é um caldeirão urbano típico, né? Uma região, parece uma região central. Se a gente voltasse 200 anos atrás aqui, a gente estaria com uma vegetação de várzea riquíssima em biodiversidade, Mata Atlântica e o rio serpenteando por aqui. Então era uma paisagem incrível de Mata Atlântica aqui no passado. E simplesmente foi tudo destruído a partir do século passado.
e no lugar fizeram uma cidade completamente impermeabilizada e sem verde. E o pouco verde colocaram de plantas estrangeiras, que não são brasileiras. Aqui a gente tem o que se faz normalmente na cidade, né? Então isso aqui é um projeto relativamente recente, tem pouco mais de 15 anos essa remodelação, e a gente vê um excesso enorme de área impermeável, que já está muito degradada, e pouquíssima área deixada para o verde, o que faz uma ilha de calor nesse lugar. Isso aqui causa problemas em saúde física e mental das pessoas. E a gente vê também uma escolha errada das espécies. Essa muda foi colocada aqui, sozinha, ela não consegue crescer, ela está enfesada, machucada, toda cortada por roçadeira de grama. Essa grama é chinesa e é uma árvore que não consegue crescer, ela está doente em todos os níveis, né? O pau-brasil é uma espécie típica da Mata Atlântica, nome do nosso país. É uma espécie que é típica do sul da Bahia, de áreas úmidas e muito quentes, totalmente o contrário de um local seco como aqui. E o que acontece? Isso aqui vira um local árido. Há 15 anos isso aqui é um local árido. É um local que é muito incômodo para as pessoas estarem aqui. E por quê? Porque a gente pensa a cidade ainda sem considerar a natureza real, como funciona o ecossistema nativo. E aí você tem aberrações, eu considero isso uma aberração. A cidade ela tem uma característica que é o fenômeno da ilha de calor urbano. Então, se você mede a temperatura na Praça do Patriarca, em São Paulo, cercada completamente de concreto e de asfalto, e você mede naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, a temperatura fora da cidade, nós temos um gradiente, um diferencial de 3 a 10 graus de diferença. Significa que, por causa de uma série de elementos, basicamente a ausência de área verde, mas também essa reflexidade maior do concreto em relação à baixa capacidade de dispersão de energia que há na cidade, você tem essa ilha de calor urbano que é o ponto mais vulnerável da vida urbana hoje. Com que direito a gente exterminou uma complexidade enorme formada por milhares de espécies de seres vivos que aqui habitava antes da nossa chegada, a fauna e a flora, milenarmente? A gente destrói isso completamente, causa um genocídio nessa vida, substitui por concreto e asfalto e pronto. As cidades elas acabaram ficando muito cinza, né? Então a gente precisa retomar isso também para as pessoas terem vontade de conviver e andar. Além da questão de segurança, como que a gente pode fazer com que ela seja mais atrativa em termos de eu poder andar, sentir a área verde, sentir a questão de qualidade do ar. Mas eu percebo que para a maioria das pessoas é muito difícil perceber a natureza na cidade. E a natureza está todo o tempo na cidade, né? A gente tem árvores, infelizmente, maltratadas, a gente tem abelhas, a gente tem borboletas, libélulas, morcegos, tudo isso está na cidade. E essa presença fica mais nítida quando a gente deixa a natureza viver. Mas, no dia a dia das pessoas, em geral, o movimento é o contrário. As pessoas veem uma folha seca no chão como sujeira. É comum assassinato de abelhas nativas, porque as pessoas não sabem reconhecer uma abelha nativa e vão lá e jogam veneno, né? Então, a gente não foi educado para perceber a natureza. E esse divórcio, ele existe, principalmente nas grandes cidades. As pessoas se desconectaram, o que é uma pena. E mais do que uma pena, o que compromete a saúde, não só dos ecossistemas, a nossa saúde. Eu tenho uma esperança, né? Porque eu tenho medo disso. E o antídoto do medo não é a coragem, é a esperança. Então eu tenho a esperança de que a gente vá poder aprender pela dramaticidade do que vai acontecer nas próximas décadas. A gente plantou aqui 400 árvores de 80 espécies diferentes da Mata Atlântica. Então, aqui é muito importante dizer o que foi feito. Vocês estão vendo aqui um monte de árvore, mas isso aqui tem toda uma conceituação científica em cima. A gente trabalhou aqui uma restauração ecológica, uma restauração florestal. Ou seja, o que hoje a ciência propõe para que a gente tenha um ecossistema nativo de volta de forma correta, o mais correta possível, num ambiente que foi degradado. Então aqui uso uma técnica que eu chamo de floresta de bolso, que é que a gente trabalha com uma competição de plantas.
Se você entrar numa floresta nativa, somente a floresta jovem, você vai ver que você tem que entrar com um facão, porque é muita árvore uma perto da outra, você se emaranha todo. Essa é a mágica da vida, uma competição, cooperação entre as plantas. E hoje, quando eles plantam árvores muito separadas, o que é antítese, o contrário do que ocorre na natureza. A gente vai, às vezes, muito longe para procurar o que está muito perto. E é muito louco, né? Porque a gente está sempre correndo, produzindo. E tá difícil de parar, né? E só quando você para respirar, você tem essa clareza, né? E você começa a observar as coisas que vão te trazer essa felicidade. O ser humano precisa da natureza. Tanto é que quando ele vai viajar, ele corre, seja para uma floresta, ele vai para uma praia. Os parques são sempre lotados, onde tem árvore, grama, enfim, ar puro. As pessoas estão acostumadas a pensar que biodiversidade é algo que pertence à Serra do Mar, quando desce para a praia, ou à Amazônia, nunca nas cidades. E é isso que a gente quer mudar. A gente quer que as pessoas entendam que elas moram num local que era de extrema biodiversidade e que os nossos antepassados, por desconhecimento, erraram e destruíram tudo. Agora cabe à nossa geração trazer isso de volta em harmonia com a vida urbana, com a vida moderna. Para muita gente que passa aqui, quando olha essa vegetação, pode pensar, puxa, largaram aqui, cresceu um matagal. Isso aqui, na verdade, é uma paisagem histórica de altíssimo valor na cidade de São Paulo. São os campos de Piratininga, um tipo de vegetação que recobria a cidade antes da chegada dos europeus, que é um cerrado, bioma cerrado, que é a savana mais rica do mundo em espécies. Então aqui a gente tem plantas que são históricas da cidade, como a língua de tucano, que é a planta que o Anchieta, fundador de São Paulo, fazia sapatos, alpargatas. A gente tem atrás o capim-sapê, que era o capim que cobria as casas de São Paulo em 1554. O alecrim, que era justamente a planta usada para fazer vassourinha pelos antigos paulistanos. Então tudo aqui tem um contexto histórico muito importante e é uma janela do tempo que apresenta a vegetação de São Paulo 500 anos atrás. Aqui era a aldeia de Nossa Senhora dos Pinheiros, um aldeamento indígena do século XVII, que tinha esse nome por causa da grande abundância de pinheiro brasileiro, que era a araucária. E a gente tem vários registros históricos disso. Então a ideia aqui foi trazer a araucária de volta para o bairro de Pinheiros, no coração de Pinheiros. Então a gente plantou várias araucárias aqui que já estão crescendo. Olha que maravilha essa araucária aqui, ó. E a ideia é que isso aqui conte a história do que era esse bairro, né, para as futuras gerações. E importante dizer que esse espaço, até 2017, era um posto de gasolina abandonado, com todos os tanques de combustível, tudo. Isso foi tudo tirado com doações. A gente recuperou todo o solo. Fizemos uma coisa que é importantíssima, que é o primeiro jardim de chuva público de São Paulo. Então, a gente pega a água que vem pela rua Butantã, encaminha por canos para dentro desse jardim aqui, e aqui cabem 80 metros cúbicos de chuva. Essa água toda fica aqui, como era a várzea do Rio Pinheiros, porque essa era a função desse terreno, diríamos, com a hidrologia no passado. Ele era uma várzea, ele recebia a chuva, a enchente, aguardava aqui até abaixar. Então isso voltou a acontecer aqui. Essa água da rua vem aqui, ela é filtrada pela vegetação, vai para o lençol freático, que vai para a nossa torneira, em última instância. Então tudo isso aqui é mais baixo o terreno, tá vendo? E aí as plantas adoram, olha como elas cresceram saudáveis. Isso aqui tem 5 anos, gente, foi plantado muda pequenininha. Né? E olha o tamanho disso aqui, é uma mini floresta. Não necessariamente você precisa estar na natureza para se conectar com a natureza. Então, acredito que trazer essa reconexão é a gente poder olhar para essas coisas e conseguir se maravilhar, se encantar de que a gente ainda vive num planeta vivo. Isso é um grande privilégio. Eu acredito que a cidade do futuro é a cidade que vai conseguir conciliar essa paisagem natural riquíssima que nós tínhamos no passado pré-urbanização, junto com a cidade moderna. Ela tem que conciliar todas aquelas conquistas tecnológicas que nós demoramos 10 mil anos para ter, banho quente, celular, ar-condicionado, com a natureza ancestral que nós herdamos e que é riquíssima e que tem o seu direito de estar no seu território milenar e que isso vai trazer também para a gente saúde física e psicológica.
soluções da cidade são humanas, são basicamente humanas, né, de governança, de estrutura, de busca de bem viver, né? É mudança mesmo de forma de desenvolvimento. Não adianta a gente dizer que a gente tem a cidade utópica, que, né, tudo vai funcionar. As cidades, elas já estão aí, já estão desenvolvidas, elas já estão construídas. O que a gente tem que fazer é, com a cidade como ela é hoje, agregar aí desenvolvimentos e agregar inovações em termos de conceito para que a gente vá melhorando ela e ela vá atingir o que a gente acredita que seja uma cidade adequada para a qualidade de vida. A vida moderna, aquilo que chamamos de progresso e a ambição pessoal nos trouxeram para essa convivência apertada e intensa que chamamos de cidade. Uma convergência de interesses, um cruzamento complexo de vontades, um caos ordenado por regras frequentemente quebradas. Pensar em cidades inteligentes é pensar na garantia dos nossos direitos básicos e desenhar cidades que vão ser sustentáveis. Significa diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, mas como que eu vou pensar em nessa complexidade se nos bairros periféricos a gente não sabe se vai ter janta? Se nos bairros periféricos muitas mães de família, muitos pais de família não têm um emprego formal. Então eu acredito que trazer o conceito de cidade inteligente, de smart cities, é primeiro garantir a necessidade básica dessa população para depois fazer um desenho em conjunto, participativo, que inclua a narrativa das pessoas que estão nos territórios, para pensar como que elas imaginam esse futuro e como esse futuro pode ser criado. Nós precisamos pensar em cidades coletivas, em cidades acolhedoras, adulto no idoso. A gente vai estar pensando na criança, a gente vai estar pensando na mulher, a gente vai estar pensando no jovem, no adulto, no idoso. A transformação das cidades ela só vai vir pela gestão pública, a gestão privada, o cidadão, universidades trabalhando em conjunto. A gente precisa ter uma consistência na implementação das melhorias. Precisa ter um plano muito mais de longo prazo do que de 4 anos. 4 anos é muito difícil você fazer uma transformação da cidade, mas já é um início. Em 8, em 12, você consegue. Deixar os lugares mais frágeis, exatamente aqueles onde a cidade sente a sua dor, né? A cicatriz, o corte, a ferida purulenta do corpo da cidade. Procurar esses lugares e qualificar esse ambiente. Eu acho que é isso que precisamos fazer para evitar desastres mais dramáticos a curto prazo. Nós podemos virar o jogo. As técnicas estão aí, as tecnologias estão aí, os estudos mostram, as soluções estão apresentadas. A percepção da necessidade, da mudança desse perfil, né, de sociedade do ter, do possuir, do consumir, uma sociedade dos direitos difusos, coletivos, da cooperação. Isso está colocado e há uma percepção para isso, né? O grande problema é o tempo que nós vamos precisar para virar o jogo. Realização, tolerância. Frustração, sofrimento e delírio. As cidades são tudo isso e muito mais. Ilhas de calor intenso, espaços cinzas e sufocantes, olhares verticais sem horizonte, solidão na multidão e alegria na tristeza. Será que conseguiremos recuperar para nós esse espaço que nós mesmos criamos e que tanto amamos? É uma pergunta que ainda permanece sem resposta. Na verdade, caberá a nós responder nos anos que virão. Afinal, sobreviver não é viver. Viver é plenitude. Sobreviver é limite.